Olá, mais uma vez. Estamos aqui começando o nosso último vídeo, nosso último comentário sobre fundamentos nazarenos. Nós vamos tratar desse assunto, já falamos dos 6 fundamentos e no discorrer dos slides você estará sendo inteirado de detalhes desse abençoado material que nós estamos usando, apenas fazendo resumo, destacando algumas expressões, para que você possa ter um certo entendimento sobre. Eu tenho esse material comigo, algumas cópias ainda para quem desejar, só entrar em contato no valor de R$15, mas de uma outra forma também, você vai ver que eu vou dar um link para que você possa baixar esse material que está disponível para a nossa Igreja do Nazareno e para tantos quantos desejarem conhecer. E para isso eu te convido para me acompanhar nesses slides que vou preparar agora, para a gente poder movimentá-lo, tá bom? Nós vamos em frente, ok? Nós estamos aí sempre repetindo esses mesmos slides para a cabeceira de introdução, e você vai vendo aí, na medida que você for vendo e achar que precisa de um tempo para ler melhor, dê uma pausa no vídeo para que você possa compreender, tá bom? Porque algumas coisas eu vou apenas destacar, não vou ficar lendo todos os slides, e resolvi colocar todo o material para que você tenha através também desse vídeo, ok? Vamos em frente, aí está o link onde você consegue baixar o material, ok? Somos um povo de herança wesleyana de santidade, ok? Nós somos um povo que temos uma visão, uma igreja fazedora de discípulos, uma comunidade global de fé na tradição wesleyana de santidade. Nós temos valores essenciais, um povo cristão, somos um povo de santidade, somos um povo com missão, e aí você tem os destaques aí de que estamos. Deixa eu trocar meu óculos, ver se eu consigo ver melhor junto com você. Não, vai ter que ser esse aqui mesmo. Ok? Vamos lá. Estamos unidos a todos os cristãos na proclamação do senhorio de Cristo. É um trabalho do Espírito Santo que nos restaura a imagem de Deus e produz em nós o caráter de Cristo. Por isso somos um povo de santidade, um povo com uma missão. Somos um povo enviado, que responde o chamado de Cristo e capacitado pelo Espírito Santo para ir a todo mundo, testemunhando o senhorio de Cristo e participando com Deus na edificação da igreja e a extensão do seu reino. Ok? A nossa missão fica claro aí. Fazer discípulos à semelhança de Cristo em todas as nações, né? Nas nações. Nossas características nazarenas são essas: adoração significativa, coerência teológica, evangelismo apaixonado, discipulado intencional e desenvolvimento da igreja, liderança transformadora. E hoje nós vamos falar do último, que é compaixão com propósito. Tá bom? Quero que você fique comigo para trabalharmos nesse assunto. Nosso material apresenta compaixão com propósito, exibe um coração amoroso por Deus. João 3:16-17 nos diz que Deus, Ele, pelo transbordamento do seu amor, nos deu seu Filho para que possamos ter vida eterna. Ok? Nós estávamos de costa para Deus. Adão, o primeiro homem, virou as costas para Deus. E Deus, como nos criou com propósitos, nos criou por um objetivo, Ele não queria perder a sua criação, providenciou um meio pela qual pudéssemos dar a volta, se converter, fazer a conversão e voltar a Ele novamente. Em 1 João 3:16-17 nos diz que o amor de Deus para a comunidade é expresso nos seus atos genuínos de compaixão dos crentes à criação de Deus. Esse desdobramento é transferido para a nossa responsabilidade também. Ok? Compaixão com propósito é sempre realizado em nome de Jesus. Por Ele, através dele, por Ele que nos movemos, né? Jesus é o nosso modelo de compaixão. Nos evangelhos, Jesus foi movido em seu interior a sofrer com a humanidade. Nós vamos mais em frente. Compaixão com propósito respeita a dignidade de cada pessoa.
e assim por diante. O povo de Deus oferece esperança, amor, ajuda em nome de Jesus, de uma maneira que honre cada pessoa como alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. Ok? Vamos em frente. Compaixão com propósito flui naturalmente através dos crentes transformados. Para acontecer isto, deve acontecer, devemos buscar isto, ok? E de uma forma completa, viu? De uma forma integral. A gente vai perceber que é física, social e espiritual. É integral. Nós não somos apaixonados especificamente só na dimensão do espiritual, ok? A compaixão é destinada a ser integral e ativa. Esse é o destaque dessa letra D, dessa compaixão com propósito. Compaixão com propósito é a nossa definição wesleyana da missão holística. A palavra holística também fala dessa visão completa, total. Okay? Nós somos chamados para participarmos desse bom trabalho que é perfeito. Deus não veio só restaurar a espiritualidade do homem, ele veio restaurar a vida. E vida não é só nesse aspecto sentimental, ou melhor, no aspecto espiritual, mas é integral, corpo, alma e espírito. Okay? E somos chamados a esse compromisso. A nossa compaixão não é só mostrar o caminho do céu, mas mostrar o caminho da terra também, onde a gente supre todas as necessidades pessoal do ser humano, onde Deus supre todas as nossas através de nós. É um Deus que supre as nossas para suprirmos as dos outros. Ok? Consequências sociais. Isso também é a forma como Deus constrói e estende o corpo de Cristo. Ok? Consequências visíveis, práticas da existência da vida na dimensão da realidade em que vivemos. Compaixão com propósito flui de nossas vidas como uma expressão do nosso compromisso com a missão de Deus, que é resgatar um mundo destruído. Sabia que a compaixão nos leva a trazer ordem nesse caos produzido pela queda. Desde quando Adão pecou, foi destituído da graça de Deus, ou melhor, da presença de Deus, ele se distanciou e promoveu um caos dentro do nosso contexto de vida. Então, nós temos que responder a essa humanidade destruída. Eu sempre digo, e acho que já disse nos ensinos anteriores de nossos fundamentos, é que foi um ser humano que pôs tudo a perder e Deus quer que o ser humano traga de volta o que ele pôde produzir de perda para a vida humana. Aí Deus cria um ser humano perfeito, que é Cristo, e chama todos quantos puderem agregar-se a esse ser humano perfeito, que é Jesus, para trazer essa humanidade que fora destruída com a queda. Então, através de compaixão, nós podemos fazer isso. Ok? Agora eu queria entrar com você em alguns comentários, porque ficou claro para nós nos slides anteriores a base bíblica dessa compaixão, que deve ser natural no cristão. Precisamos rever com a ajuda do Espírito Santo, dando espaço para ele no nosso coração, para podermos ser coerentes nessa naturalidade da compaixão. E a gente sabe que isso é aquela compaixão, ou melhor, aquela disposição humana que abastece os atos de bondade e misericórdia. Compaixão é uma forma de amor, é despertada dentro de nós quando somos confrontados com aqueles que sofrem ou são vulneráveis. É algo que é despertado em nós. Inclusive deve ser algo constante, vamos ver mais à frente sobre isso. Não é simplesmente algo circunstancial. Exclusivamente cristã ao sofrimento. Embora os cristãos tenham razões únicas para nutrir suas disposições compassivas, precisamos termos compaixão. Eu vou usar uma expressão, talvez para tentar explicar, 24 horas, consciente ou inconsciente. É um estilo de vida ser uma pessoa com compaixão. Ok? Por isso estou tentando esclarecer. No Velho Testamento, a compaixão de Deus ela é livre e carinhosamente dada com a compaixão da mãe. Okay? Tem essa comparação por uma criança. É a base bíblica também no Antigo Testamento para falarmos dessa compaixão de Deus. O Yahvé, ousadamente declara,
Olha só, terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão, em Êxodo 33, 19. Inclusive, aqui para você que é estudante de Bíblia, Deus está dizendo que ele toma a iniciativa de ter compaixão. E ele diz, eu vou ter compaixão de quem eu quiser. E ele optou ter compaixão de todos. Não é que quando ele fala que eu terei compaixão de quem me aprouver ter, no sentido de que vou ter compaixão com alguns e com outros não. Não é dessa forma. Enquanto sua compaixão pode ser frustrada pela desobediência, ele fica muito chateado quando a gente não responde às providências de sua compaixão. Há momentos em que a esperança do seu povo desobediente é somente porque sua compaixão supera a sua ira. Porque a gente pensa que Deus só ama aqueles que obedecem. Eu não preciso fazer coisas certas para ser amado. Eu não preciso fazer coisas certas e obedientes para ser alvo da compaixão de Deus. Deus é compassivo com todos e abençoa todos. Ok? Compaixão do Senhor está enraizada em sua relação de aliança com o seu povo. Ele quer fazer isso. A esperança para o futuro também está enraizada na compaixão de Deus. É integral isso, é completo, é belo isto. Eu gostaria que nesse último estudo, falando em termos de compaixão, nós entendêssemos esse grande amor iniciativo de Deus para a gente. Por isso nós, teólogos arminianos, cremos na graça preveniente, onde Deus toma a iniciativa de trazer a gente de volta para Ele, por conta de sua compaixão, por conta do seu amor por nós. Ele ama todos, ele não castiga as pessoas. Nós simplesmente colhemos frutos naturais da nossa desobediência. É uma lei da vida. E Deus fica chateado com isso, fica triste quando vê um dos seus filhos que optam a não crer, porque Deus ama aqueles que não creem também. Mas como ele tem esse dispositivo de amar e nos deu essa liberdade, ele fica chateado com isso. Coisa que ele não pode, é duro dizer não pode sobre Deus, mas ele não vai de encontro à sua natureza, à sua criação, pois ele nos criou com livre-arbítrio. Ok? Vamos em frente. Ainda comentários. Uma vez que os atos de compaixão fluem das pessoas compassivas, que é um dos nossos fundamentos, né? Não estamos surpresos em saber que a compaixão é constitutiva do próprio ser de Deus. É a confirmação que estou falando. O Senhor, o Deus misericordioso e piedoso. Êxodo 34. Gente, já no Antigo Testamento, que a gente vê um Deus pegando pesado, né? Um Deus do Antigo Testamento, temos as expressões do escritor dizendo que ele é misericordioso e piedoso, né? Eu e você que precisamos entender o livre-arbítrio no Antigo Testamento também. Okay? E entender que as expressões dos escritores e aquilo que a gente acha que Deus está puxando a orelha, pesando a mão, é apenas um propósito para trazer o Messias, que é a bênção de Israel. Porque Jesus tinha que chegar. E Deus faria isso, qualquer coisa, para que Jesus nascesse, a bênção de Abraão. Ok? Compaixão de Deus era essencial para a manutenção da aliança com seu povo e louvou por isso continuamente o povo. Os livros poéticos falam desse louvor contínuo da compaixão de Deus. As letras ficaram pequenas aí, né? Mas vamos lá. O Novo Testamento, a literatura intertestamental, e o Novo Testamento continuam a falar sobre o Deus, o compassivo. A compaixão de Deus é demonstrada no ministério de seu Filho, do seu povo. Aí estão as expressões registradas em Mateus e Marcos. A compaixão messiânica se estende às multidões indefesa, às massas doentes, o povo faminto, os homens cegos. Isso era uma prática de nosso Senhor Jesus Cristo que transferiu como responsabilidade para a igreja. Salvos, salvando-os, aqueles que são alvos da misericórdia, tendo misericórdia assim por diante. Portanto, o pai que espera é cheio de compaixão quando vê seu filho rebelde voltar, assim como Deus tem compaixão de nós e nos aceita quando nos arrependemos e voltamos para Ele. Esse é o objetivo de Deus, trazer a humanidade de volta a Ele através de seu Filho. Os crentes aprendem sobre compaixão através do exemplo e exortação. Okay? Aí a gente acaba vivendo e voltando a entender a compaixão de Deus. Imitar a Deus e o Cristo tem levado muitos à vida de compaixão exemplar. Que você seja uma pessoa que
Seja compassivo e deixe o Espírito Santo agir em seu coração, não por desencargo de consciência, mas por genuinidade de vida. As Escrituras também exortam os crentes a fazer a compaixão parte integrante de suas vidas. A compaixão precisa ser alimentada, praticada, ou mesmo a resposta do amor básico pode crescer sem graça e frio. Ok? Que Deus te ajude por isso, não que você tenha uma resposta diferente da sua ação. Ok? Misericórdia, né? Ele se sente afetado ao relacionar-se com o ser humano. Basta ser humano para entender compaixão e ser compassivo, né? Falando que a compaixão é uma atitude permanente de Deus e não uma atitude ocasional que surge em determinadas situações, é um modo de ser divino. Isso tem que ser transferido para nós. Aquilo que eu tentei dizer com relação a uma compaixão 24 horas, consciente ou inconsciente, já é dinâmico na sua vida. Precisamente aí temos uma luz que nos indica que a compaixão humana não surge unicamente onde há o sofrimento. Não há um dispositivo, um start, que diz agora você tem que ser compassivo por conta do sofrimento. Algo que tem que ser natural. É uma atitude permanente e habitual, um modo de relacionar-se e encontrar-nos uns com os outros. E não se pode identificá-la nem reduzi-la a ter pena, dó. Não vamos ter que confundir dó de alguém, pena de alguém por isso. Ok? O fato de o vocábulo latino compassio, que traduz o vocábulo grego simpatia, é uma palavra composta. Por isso, compaixão, né? Comunicação e paixão. A palavra com é parte daquela palavra comunicação. Afeto por alguém. Há uma interação com alguém. Ok? Na compaixão se trata de um intercâmbio efetivo e afetivo. Ok? Afetivo e efetivo. Por isso que a resposta, mesmo que há uma frieza daqueles que a gente, por acaso, está sendo alvo da nossa compaixão, ela tem que ser mantida, porque isso vai gerar compaixão de uma forma ou de outra. Ok? É uma interação, não é um sentimento superficial, passageiro ou paternalista, a de se entender isto. É a capacidade de sentir como o outro sente, colocar-se em seu lugar, buscando a ver as coisas como ele as vê. Que Deus nos ajude, porque é complicado isto. Hoje a gente salve-se quem puder, salvar a nossa pele, a gente tem essas tentações, essas dificuldades. Só o Espírito Santo para nos dar uma resposta ativa dessa forma com relação à compaixão. Por isso a compaixão significa também a capacidade de pôr amor onde há dor. Ela permite passar da fria justiça ao calor do amor. A compaixão torna possível ir mais além da dura lei para viver a alegria do Evangelho. Okay? Você não faz mais porque tem uma lei. Eu não sou condicionado. Não faça se não terá multa. Eu não faço por questão de consciência e de aprendizado. É a lei do Evangelho. Um exemplo, eu não preciso de ser multado para lembrar que eu tenho que usar cinto de segurança. Eu não preciso de radares na rodovia para manter a velocidade controlada. As leis foram criadas para os pecadores, foram criadas para nós, que já temos o Evangelho. Tá bom? A compaixão constitui, junto com a gratuidade, a coluna vertebral da mensagem e da prática de Jesus Cristo. Gratuidade aqui é a graça de Deus, que é favor imerecido. Ok? Vamos em frente. Quando perguntado qual era o maior mandamento, Jesus respondeu que é amar a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento. Entretanto, ele acrescentou que o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O fariseu perguntou a ele qual é o maior mandamento de Deus, mas Jesus forneceu 2. Ok? Indicando não apenas o que devemos fazer, mas também como fazê-lo. Fantástico, não? Elementar, porém profundo. Amar nosso próximo como a nós mesmos é o resultado natural da nossa devoção amorosa para com Deus. Há uma entrega total. Isso é progressivo. Na medida que você vai abrindo seu coração, isso vai se tornando uma coisa automática. Aí não é pesar da consciência, você não precisa de 1 minuto para ver se ajuda ou não. Já vem uma disposição mental,
espiritual, emocional, de pronto atendimento. Aí eu tenho aqui para vocês uma base bíblica, para chegarmos quase ao final disso, sobre o samaritano em Lucas 10, 25 a 37. Jesus estava provavelmente na sua última viagem da Galiléia para Jerusalém, quando ele passou por Jericó e formulou esse grande relato sobre a história do bom samaritano. Eu acredito que seja um dos mais lindos textos que fala sobre a verdadeira religião. Inclusive a gente usa a expressão do samaritano para confrontar espiritualidade com religiosidade. Okay? Ele trata de uma importante pergunta: quem é o nosso próximo? Cremos que uma boa parte da igreja gostaria de saber qual é a resposta de Cristo para essa importante pergunta. Bom, aí eu estou tentando refletir. Quem é meu próximo? Jesus começou contando essa história conhecida recentemente nas imediações daquela localidade. Jesus não diz que é uma parábola, ele conta essa história, né? E acredito que pode ter sido acontecimento. Assim, a pergunta, quem é meu próximo, ficou para sempre respondida. Cristo mostrou que o nosso próximo não tem que dizer simplesmente alguém da nossa igreja ou da mesma fé. Não tem a ver com a distinção de raça, de cor ou classe. O nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio. Coisa básica. O nosso próximo, toda alma que se acha ferida e quebrantada pelo nosso adversário. O nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus, que é povo exclusivo quando se toma a decisão de ser de Deus. Ok? Quem é? É interessante, irmãos, que se formos olhar para a história da redenção de cada um de nós, vamos ver que Cristo foi o bom samaritano que pagou o preço por nossos pecados. Ele deixou um crédito suficiente para que um dia ele volte aqui para nos resgatar completamente das garras do pecado. Esse é o paralelo da mensagem. Nossos votos nesses dias é que a igreja continue nos ajudando, nos ajudando de fato a cumprir o ministério de Cristo em favor dos que sofrem, caídos, perseguidos, castigados pelo adversário. Né? Todos nós nos ajudando, esse é o sentido da minha frase. Esperamos recuperar muitos desses caídos como Cristo nos recupera para estarmos como o grande samaritano, e eu botei letra maiúscula, para sermos capazes de responder quem é o nosso próximo. Temos muitos casos parecidos em nossos dias, em quase todas as localidades. Mas talvez você esteja esperando a resposta de Cristo com relação à pergunta: quem é o nosso próximo? Quero que Deus nos ajude a isso, que Ele nos dê graça a cada dia, para entendermos um desses fundamentos abençoados da proposta de como a Igreja do Nazareno tem em nossa sociedade. Eu gostaria que essas 6 lições fossem um alvo e um objetivo na sua vida, como nazareno, agora como conhecendo a Igreja do Nazareno. E em especial essa última lição, que fecha com chave de ouro, incluindo a nossa responsabilidade como missionários. A minha oração é que Deus seja contigo a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Essa é a minha palavra. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Eu já cliquei para encerrar.